Olá pessoal, para a resolução da questão 14, é uma questão de fórmula molecular, fórmula mínima, né, sobre esse assunto. Nesse caso aqui, é uma questão um pouquinho complicada, então eu vou explicar a lógica que eu utilizei para resolver essa questão. De início, a gente tem que ter muita atenção às informações fornecidas pela questão. Então eu já fiz uma breve marcação aqui do que eu achei interessante. Então vamos lá. Durante uma investigação criminal, os peritos identificaram uma substância oxigenada. Então o que é que ele está querendo dizer aí? Que você tem uma substância que tem oxigênio na composição dessa substância. Isso quer dizer que só tem oxigênio? Não. Quer dizer que tem oxigênio. E não comum em fluidos biológicos. Eles analisaram uma amostra de 795 miligramas que, após a digestão, promoveu reação com nitrato de prata em excesso, obtendo 861 miligramas de cloreto de prata. Então aqui dois reagentes, nós temos a massa da substância, temos a massa de um dos produtos, que é 861 miligramas, e em seguida ele fala o seguinte: a análise elementar desse composto indicou que sua composição centesimal em massa tem 36,2% de carbono e 4,8% de hidrogênio. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular desse composto. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, eu tentei esboçar a reação química de como que seria isso, para eu ter ideia. Tentar criar algum tipo de associação para começar a fazer as contas. Então eu escrevi assim a substância, nome substância, como está aqui embaixo, eu escrevi substância, e eu escrevi entre parênteses que essa substância tem que ser C, H, O e Cl. Mas por que eu escrevi isso? Vamos por cada passo. Os itens, se a gente observar, todos têm C e H. Então, obrigatoriamente, tem que ter C e H na substância. Outra coisa, a substância aqui, falou que é oxigenada. Então, tem que ter oxigênio na sua composição. E outra coisa é que a questão fala que quando essa substância reage com nitrato de prata, ela vai produzir o chamado cloreto de prata. Ou seja, esse cloro ele veio de algum lugar, que é da onde? Da nossa substância. Então quer dizer o quê? Que obrigatoriamente a nossa substância tem que ter C, H, O e Cl. Então só isso já faz a gente desconsiderar alguns itens, como o item A, como o item D e como o item E. Ou seja, nós vamos ficar entre o item C e o item B. Tudo bem. Agora vamos, então, essa é a nossa reação aqui, que está aqui embaixo. Só que não está balanceada, eu não sei qual é a sua composição de fato da substância, né? Então, inicialmente eu vou trabalhar com as informações que eu tenho. Então, eu escrevi aqui a massa que a questão deu embaixo da substância, embaixo do cloreto de prata. E a primeira coisa que eu pensei em fazer foi o seguinte: calcular quanto é um mol de prata para ver quanto é a massa de um mol de cloreto de prata. E aí eu observei o seguinte, que o que é importante aqui, o pulo do gato que vai me dar a massa do cloreto, é justamente essa relação que eu estou marcando aqui agora, que é para cada 143,5 gramas de cloreto de prata, eu tenho 35,5 cloros. E a questão nos fala o que? É essa massa aqui. Então, se eu tenho uma massa que ela nos dá a relação do cloreto de prata e do cloro, então eu consigo encontrar a massa do cloro aqui dentro, que foi o que eu fiz.
Então eu fiz 146 gramas de cloreto de prata, está para 35,5 de cloro, assim como 0,861 gramas de cloreto de prata está para X cloro. Então eu encontrei a massa do cloro. Então isso aqui já é uma informação muito importante mesmo. Por quê? Porque eu tenho 4 elementos químicos. Desses 4 elementos químicos eu tenho 2 que são composições. E esse cloro aqui é a minha primeira massa que eu encontro para determinar a fórmula molecular. Eu só sei o quê? Que a soma de todos os elementos dá 795. E sei agora que a massa do cloro vai dar quanto? 213 miligramas. É isso que eu sei até o momento. Então, era assim, ou é assim, que começa essa questão. Então, olha só. Agora eu vou utilizar os percentuais fornecidos no enunciado da questão. Então, o que é que a questão fala? Que a massa total da substância é 795. Eu encontrei a massa do cloro, que é 273. E a questão fala que o percentual do cloro é 36, ou do cloro não, desculpa, do carbono, é 36,2% da massa total da substância. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o percentual da massa do cloro vezes a massa da substância. E com isso eu determino a massa de carbono dentro da substância, que foi exatamente 287,79 miligramas de carbono. Então, nesse momento, eu tenho definido o quê? A massa da substância total, a massa do cloro, a massa do carbono. O próximo passo foi determinar a massa do hidrogênio. Então, só escrever, organizar aqui, ó, hidrogênio. Então, a massa do hidrogênio é 4,8% da massa total da substância. Então, novamente, 0,048 vezes 795, que deu o quê? 38,16 miligramas. Então, vamos resumindo as informações que a gente tem até agora. A gente calculou a massa do cloro, a gente calculou a massa do carbono usando o percentual do carbono e a massa da substância. Calculou a massa do hidrogênio, calculando o percentual do hidrogênio e a massa da substância. Então a gente tem 4 elementos calculados. Só está faltando um, que é o oxigênio, porque é uma substância oxigenada. Então, como que a gente vai fazer? Pensa bem, a gente tem a massa de todo mundo, que são 5 elementos, e a gente encontrou a massa de 4 elementos. Então a gente vai fazer o quê? Pegar a massa da substância, que é 795, e subtrair dos outros elementos que a gente já encontrou. E assim a gente vai encontrar a massa de oxigênio. E foi o que eu fiz mais embaixo. Ó, a massa do oxigênio é igual à massa da substância, menos a massa do carbono, menos a do cloro, menos a do hidrogênio. Fazendo isso, nós temos que a massa do oxigênio é 256,05 miligramas. Depois disso, o que é que eu tenho? Vamos resumir as informações que eu tenho. Ó. Eu tenho essa fórmula molecular, onde cada índice é o valor da massa do seu respectivo elemento químico em gramas. Então aqui eu já passei direto para gramas. Antes estava em miligramas, eu passei para gramas. E aí, a partir deste momento, eu começo a realizar aquele passo a passo para determinar a fórmula molecular. Então, a partir do momento que eu tenho massa, eu divido todo mundo pela massa molar do seu respectivo elemento. Então, foi o que foi feito. Para encontrar o número de mols de cada um. Então, eu encontrei 0,24, 0,024, 0,0382, 0,016 e 0,006. E aí, próximo passo, pegar o menor desses índices e dividir todo mundo. Quem tem um menor índice? Esse aqui, ó, o do cloro. Então eu peguei e dividi todo mundo pelo do cloro. Ao fazer isso, eu encontrei o resultado seguinte: C igual a 4, H igual a 6,37, O igual a 2,67 e Cl igual a 1. Só que os índices, como eu bem coloquei aqui, não podem ser
decimais, tem que ser números inteiros. Então eu teria que multiplicar por um número, que ao multiplicar eu faço todo mundo ser inteiro. E eu vi que esse número é o 3. Então ao multiplicar todo mundo por 3, eu tenho, ou se eu não tenho um número inteiro exato, eu tenho um número decimal mais próximo do inteiro possível. Vejam só, C12, H19,11, 8,01 e 3. Então, esse aqui a gente pode arredondar para 19 e esse aqui a gente pode arredondar para 8. Então, a nossa resposta ficou C12H19Cl3O11, que é a nossa resposta item C.